Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Sara e nós vamos ver agora em nossa aula sobre o elipsoide de revolução. Bem, a figura base para o elipsoide é a elipse, como o próprio nome já nos fala, né? E a elipse, ela vem aí das formas que nós chamamos de cônicas, né? Junto aí com a circunferência, com a parábola e com a hipérbole. E a elipse, ela tem algumas características, né, que nós já falamos em nossas aulas a respeito do achatamento. Então, a esfera, ela possui um raio que vai ter a mesma distância do centro até a sua extremidade. Já a elipse não. A elipse, ela vai ter um achatamento, então esses valores aqui, eles vão alterando. Ok? Nós temos aqui, né, o elipsoide, que é a rotação da elipse no seu próprio eixo. No caso da geodésia, essa rotação ocorre no eixo menor, ok? E nós temos aqui o semi-eixo menor e o semi-eixo maior, tá? Então, o semi-eixo menor é a metade dessa parte aqui de todo o eixo, que está na vertical, e o semi-eixo maior é a metade desse eixo aqui, que está apenas nesse pedaço, ok? Outra característica, como eu disse a respeito do elipsoide, é o seu achatamento, né? Então, ele vai ter o achatamento aqui, o que traz para nós uma diferença de medidas quando a gente compara o semi-eixo maior com o semi-eixo menor. Bem, o achatamento ele vai sempre relacionar os dois semi-eixos, né? E a fórmula que faz essa relação é A menos B dividido por A, ou melhor, semi-eixo maior menos semi-eixo menor dividido pelo valor do semi-eixo maior. Dado o semi-eixo maior e o achatamento, o semi-eixo menor ele pode ser descoberto também através da seguinte fórmula. Então, o semi-eixo menor é igual ao semi-eixo maior, e aqui nós temos multiplicado entre parênteses 1 menos o valor do achatamento. Então, a gente consegue aí encontrar o semi-eixo menor através dos outros dois parâmetros também. Aqui nós temos alguns valores de semi-eixo maior para alguns sistemas de referência, né? Então, nós temos aqui os sistemas de referência que têm os seus elipsoides próprios, né? E nós temos aí alguns valores para o semi-eixo maior. Aqui, nós podemos observar que o SIRGAS 2000 e o WGS 84 possuem o mesmo valor para o semi-eixo maior. Por quê? Porque ambos são geocêntricos e não possuem diferença geométrica entre eles, ok? O SIRGAS 2000 é o que nós utilizamos oficialmente aqui no nosso país e ele é baseado no WGS 84, que é utilizado mundialmente. Nós temos aqui o SAD 69, que já é baseado no sistema de referência topocêntrico, e nós temos aqui o valor de semi-eixo maior do que os valores aqui dos outros elipsoides, ok? E temos aqui também o córrego alegre, que também vem de um elipsoide topocêntrico e possui seu semi-eixo maior com valores maiores que os demais. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de coordenadas geodésicas versus coordenadas geográficas. Como nós vimos, as coordenadas geodésicas, elas têm como base a superfície do elipsoide e as geográficas têm como base a superfície da esfera, tá? Ambas possuem latitude e longitude, só que a diferença entre elas é que nas coordenadas geodésicas nós temos latitude e longitude geodésicas. Já as geográficas, nós temos latitude e longitude geográficas. Isso é importante quando a gente for calcular para a gente não confundir esses valores, porque sim, nós estaremos tratando de latitude e longitude, mas o que vai mudar é a nossa superfície de referência. Nós temos aqui o elipsoide para as geodésicas e a esfera para as geográficas. A diferença entre o elipsoide usado em geodésia e a esfera da cartografia é muito pequena e ela pode ser mensurada pela excentricidade do elipsoide. Então, essa excentricidade que será a diferença entre esse achatamento que o elipsoide possui em relação à esfera. Então, o elipsoide é como se fosse uma esfera achatada. Então, essa diferença que nós vamos ter aí de medidas entre um e outro é chamada de excentricidade. Com a seção meridiana de um elipsoide
como a seção meridiana de um elipsoide é uma elipse, então a elipse é a base para o nosso sólido, que é o elipsoide, nós podemos estudar a excentricidade do elipsoide através da elipse. Então, por isso que a gente relaciona aí, né, o círculo, que é a forma geométrica para a esfera, e a elipse, que é a forma geométrica aí para o nosso elipsoide. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho das coordenadas cartesianas tridimensionais, que também são aplicadas aí nas nossas coordenadas geodésicas. As coordenadas geodésicas, elas podem ser curvilíneas ou cartesianas tridimensionais. As curvilíneas, elas possuem os valores angulares, né? E as cartesianas tridimensionais vão ter os seus valores aí em metros. O sistema cartesiano composto por 3 eixos ortogonais, então nós teremos aí x, y e z, novamente, cuja origem é 0, 0, 0, coincide com o centro de massa da Terra e tem eixo de revolução coincidente com o eixo de rotação da Terra, por isso geocêntrico. As coordenadas deste sistema são chamadas de x, y e z. Aqui nós temos então uma figura que nos mostra essas coordenadas cartesianas, né? Então nós temos aqui x, y, ok? Sendo que o x está aqui na direção do meridiano de Greenwich. Então, nós temos aqui essa referência aqui para o nosso x. Já o nosso eixo z vai ter como referência aqui, né, para as nossas latitudes, a linha do Equador, que está aqui no centro, ok? Então, nós estamos tendo essa vista de cima, essa vista aqui lateral ou de frente, pode ser frontal também, e aqui nós temos uma vista em 3 dimensões, tá? Então, nessa vista aqui em 3 dimensões, nós conseguimos ver também o eixo Y, nós conseguimos ver o eixo X e nós conseguimos observar aqui também o eixo Z. O eixo X pertence ao plano do Equador, positivo na direção dos meridianos de Greenwich, longitude de 0. O eixo Y pertence ao plano do Equador, positivo na direção da longitude 90 graus a este de Greenwich. O eixo Z, ele é coincidente com o eixo de rotação da Terra e ele é positivo para o norte. Então, nós temos também aí esse valor, né, sendo positivo para o norte aí na nossa latitude. Aqui nós temos a imagem que nos mostra a latitude com relação aqui à linha do Equador, ok? Positivo aqui para o Polo Norte. E nós temos aqui o meridiano de Greenwich, que nos mostra aí a longitude. Para oeste, negativo, para este, positivo. E aqui nós temos a imagem 3D, que nos permite ver também os 3 eixos tridimensionais. Então, nós temos aqui o eixo Y, que está em verde, o eixo X em vermelho e o eixo Z em azul. As coordenadas nesse sistema, né, que são as coordenadas curvilíneas, são chamadas de latitude e longitude geodésicas e são representadas pelas letras φ e lambda, respectivamente. A origem do sistema está no cruzamento do meridiano de Greenwich, né, tendo aí lambda 0, com o Equador, que é onde o φ aí é 0, ok? Então, a latitude e a longitude são zeradas aí com essa referência. E nós temos aqui um outro conceito também, que é de linha normal. Então, nós temos aqui a superfície física terrestre e aqui a superfície do elipsoide, ok? E a linha normal nada mais é do que a linha projetante perpendicular, que vem aqui até o centro do elipsoide, a linha central aqui do elipsoide partindo da superfície terrestre, que é a superfície física, que é onde de fato nós fazemos os nossos levantamentos. E vale sempre lembrar que o elipsoide, ele foi adotado porque o geóide não nos permite fazer tratamento matemático. Então, a superfície que existe de fato é a superfície física, onde nós fazemos os nossos levantamentos, e a superfície do geóide. Então, a superfície aqui do elipsoide, ele é imaginário. Então, nós trabalhamos com cálculos matemáticos aí, mas sempre temos que fazer a relação deste sistema de referência, dessa forma de representação, com o geóide. Ok? O segmento normal, ele vai desde a superfície do elipsoide até a interseção com o eixo polar, que é esse eixo aqui. E a normal, ela vai se dividir em 2 partes, de P a P 2 linhas e de P 2 linhas a P 3 linhas. Então, nós teremos esses 2
segmentos aqui representados. Então, nós chamamos aí de grande normal, o segmento PP, né, linha, 3 linhas, e pequena normal, o demais segmento. Então, a gente coloca aqui uma aspa quando a gente vai representar a pequena normal. Os comprimentos da grande e pequena normal vão variar com a latitude. Então, isso é muito importante. Se eu tenho um ponto localizado aqui, coincidindo com a linha aqui do Equador, então nós teremos o valor da normal aqui igual ao valor do semi-eixo maior do meu elipsoide. Bem, então nós vimos aqui, né, tudo relacionado às linhas do elipsoide, as características do elipsoide de revolução, que é adotado para a gente poder fazer tratamento matemático e é muito importante nos nossos trabalhos geodésicos. Então, nós vimos aqui e a gente vai ver mais na próxima aula. Até lá!